Estava virado? Eu não sei o que tá. É que a tarja branca tem que ficar para baixo, aí ela tá. É que tem que botar desgirar a tela É. no. Agora ele já disse que tá tudo certo. Isso aí eu. Cara. Deixa eu ver onde tá. Depois da música para nós voltar. Para terminar a música podemos voltar. Ele grita, tá com fome. Tá com fome. Não, hora que tem uma galera aqui que tem que mandar uns alô aqui do pessoal. Isso uma mandando aqui, que é a galera que tá entrando aí. Carlos Amaral, Hipólito, Paulo Henrique, Fernanda Cavalheiro, Escolinha de Aston Villa. Olha, tem um pessoal aí. Mas nós já vamos voltar aí. Vamos mandar aí um alô aí para todo esse pessoal aí. Cauê, Márcia, Márcia Racon, Paola Penteado, Daniel da Cruz Miranda, Paulo Kaique. Uai, entra aí. O Rômulo do Pumas. Eu já vou falar aí do pessoal do Rômulo. Deixa eu só já falar essa situação deles aí. Depois dessa bela música do J Quest, né, Júlio? É, né? Acho que é o J Quest. Voltamos agora com o spot da W News. Antes de nós conversarmos com o André, damos sempre o nosso WhatsApp 5198 17 12 624. O telefone é 51 40 66 10 66. O site www.radiownews. Fanpage Rádio W News. Aplicativo Rádio W News, tudo junto bem leve. Teclimesa, Júlio Barbosa. Entidades parceiras, somadores da rede, STBM, Cincivil, Sintec, Cinsama, Semap, Mapeg, Cepeg, Sindicaixa, Sindete, FESEG, Zabank, Sinapeg, Sindigeral, Sindiperícias, Amex e a OFES. Vamos esperar o André ajeitar ali Vamos mandar, eu vou botar ele perto aí agora. a sua live ali. Tá bombando aqui. Tá ajeitado ali na. Aqui, nós vamos fazer Manda a aqui. mesa aí, André. Vou botar pertinho aqui de nós aqui, que aí qualquer coisa a gente Foi controlando ajuda. O aí. que tu acha? É isso, pode. Isso, beleza. Agora vai nos pegar melhor aqui na situação. Esperar o André. Como é que nós Enquanto podemos fazer para baixar o André aqui? vai ajeitando aí, eu vou falar aqui da viagem do Flávio Couto. Agora tá certo. É 18 horas a saída. No dia 24 de janeiro, a Caravana Colorada, Caxias Internacional no Estádio Centenário, no dia 24 de janeiro, 18 horas, saindo do Gigantinho, retorno após o jogo. O valor é 150 ingressos. Informações é no 98 41 54 415 ou Facebook Flávio Couto. Esse Couto é C2OUTO. Flávio Couto que estará aqui conosco na quarta-feira falando um pouco sobre o Internacional. Ele que é um torcedor, uma velha guarda da camisa 12. Vai falar um pouquinho do Imperador do Samba, vou também falar um pouquinho até para o pessoal do interior aí, que às vezes não conhece as escolas de samba aqui de Porto Alegre. É uma pinceladinha também de carnaval também. Tá tudo ok, André? Tá tudo ok. Agora Então, tá vamos tudo lá. pertinho, vamos embora. André, vamos te fazer umas perguntas para ti. Agora vamos entrar no nosso espaço final. O Grêmio ontem, mais uma vez, saiu fora da Copa São Paulo Futebol Júnior. Ele perdeu em Santiago por 4-1, acho que foi, no Grenal de Santiago. Tá certo que o Grêmio não tem ganhado essas competições de base, mas tem revelado jogadores. Até isso foi um questionamento ontem na Grenal, né? E pelo contrário, o Internacional tem ganhado bastante títulos na categoria de base, mas as revelações não têm sido como foi anteriormente no Internacional. Né? Qual é a tua avaliação, André? Por exemplo, o Grêmio não tem conseguido realmente a Copa São Paulo, né?
ser vencedores. E até eu vi o meio assim, o jogo, não cheguei a ficar atento, mas não jogou muito bem contra o Goiás ontem. Eu vi isso, a Copa São Paulo. O que eu posso te falar sobre isso? Eu acho que hoje a equipe do Grêmio, né, e eu acho que a do Internacional também tem essa preocupação em formar jogadores, sim, assim como algumas equipes aí do interior que entenderam isso, né? E eu acho que esse é o caminho. Porém, o que acontece? A competição que mesmo que dá aquela ênfase, né, são competições internacionais. As competições daqui, elas têm toda uma situação de uma disputa do jogo da vida, né? Você vai jogar contra um time lá na Copa São Paulo, time que veio lá do Amazonas, veio jogar contra você lá, eles jogam com uma retranca e jogam por uma bola só. Então, agora, e aí tu vem passando toda essa competição jogando dessa forma, jogando contra você, e isso dá um desgaste. Além de viagem, além de toda uma situação de treinamento dentro de um sistema que já vem de competições, né? Termina as competições, começa outra competição. Aí tu estava aqui, tinha a copinha, teve, só para te ter uma ideia assim, de que eu estou falando assim, o nosso calendário no Brasil, ele é muito diferente do calendário da Europa. E isso também agride na questão também de formação de base. Então, são competições e competições e mais competições que tu vê que naquele ano o atleta jogou muito mais que um atleta profissional. E aí esse desgaste acontece. E aí vem a situação que eu te falo, da questão de preparação física, e aí o atleta estar bem, a questão também de local, né? A questão local é interessante. Tu sai daqui, né, com uma temperatura X no Rio Grande do Sul, vai jogar em São Paulo. Então a temperatura é outra temperatura. E aí isso também... André, tu não acha também que a Copa São Paulo, desculpe ter o termo aí, ouvinte da Rádio da Ministra, ela não está meio vulgarizada, porque é muito clube ali, com todo respeito, né? É clube de empresário, né? Que não tem projeção. Eu acho que ela não deveria ser mais enxuta, né? Claro que os nossos aqui que vão são clubes já tradicionais, o Aimoré, o Zequinha, o Grêmio Internacional, todos são clubes que já têm uma história no futebol gaúcho, né? Tanto são equipes reconhecidas a nível nacional. Mas a gente vê cada time aí com os nomes mais estranhos ali, né? Na competição, principalmente acho que ali daquela região ali, interior de São Paulo, interior aquelas regiões ali, clubes que são de empresários. Eles vão representando, na verdade, a sua região e, na verdade, é um setor de negociação, né? Você vai ver aí o enfrentamento de equipes, onde tem, você está vendo hoje, tem mais scouts, né, dentro dos jogos do que às vezes até torcedores. Você vai aí, que na Copa que teve aqui, a Copinha que teve aqui, eu fui num jogo aqui no Sesc aqui, tinha mais scout do que jogador, tinha mais o pessoal de planilha, né? Você olhava ali o pessoal planilhando o jogo do que torcedores. Isso tem a parte boa isso do jogo, para o jogador é interessante, porque você tem um atleta que ele não serve para uma equipe de ponta, para uma Série A, mas ele serve para a Série B, ele serve para o campeonato da Turquia, da China, do Japão, e antes a gente não tinha essa possibilidade de fazer isso, porque a gente não tinha internet, porque Sim, a gente não isso tinha, é verdade mesmo. né, essas situações de hoje, tá vendo o jogo pela uma live, que nem a gente está fazendo aqui, tem a possibilidade de fazer isso, e daqui a pouco tem um clube lá que está precisando de um atleta que não sairia daqui, do sul, ou sei lá, do lado do interior, lá de Goiás, né? E o atleta está sobressaindo. E a Copa, eu acho que a Copa São Paulo evoluiu para essa situação, porque muitas equipes, como eu disse, nessa mesma, está se preparando para competições internacionais. E aí abre aquela janela de não de fazer um maior campeonato, como eles colocam, o melhor, o maior, né? E que a gente fica naquilo, será que o maior é melhor ou será que o melhor é o maior? Né? Fica a dúvida. E os investimentos da Copa São Paulo, eles têm muitos patrocinadores que às vezes no final roem a corda. Porque isso aí também
a gente tem que combinar. Isso aí é uma demanda de valores enorme, né? A Copa São Paulo é um torneio muito grande. E eu acho que a projeção do Grêmio dentro da Copa é ir lá, competir, né? Na verdade, participar, competir. E claro que tem outras as equipes, assim como no Campeonato Gaúcho, nós tivemos o ano passado a surpresa, né? De não ser nem Grêmio nem Inter serem os campeões. A gente tem essa situação de que a gente antes via que as equipes grandes sobressaíam. As equipes menores hoje também têm uma quantidade de qualidade de busca de informações que conseguem fazer esse trabalho de igual para igual. Viu, André? Ontem eu estava na Grenal e até participei ali um pouquinho na entrevista do Gilmar, que é dirigente. Estava na base do Inter. Sim. Lá no São Paulo de Rio Grande. Me diga uma coisa, André, como tu viu o Campeonato Gaúcho 2018? Porque eu dei a minha opinião lá no ar e vou dar a minha opinião aqui também na da... Eu acho que o Internacional é o favorito, não vou dizer que vai ganhar o título, é o favorito no Campeonato Gaúcho. Acho que num segundo plano eu coloco o Caxias, coloco o Juventude, pelo belo trabalho que fez, por mais que não se classificou a Série A, mas uma excelente campanha que fez na Série B do Campeonato Brasileiro. Coloco também num patamar, os dois, a do Pacaju, né? Um patamar aí. Vamos colocar aí o Novo Hamburgo, o campeão gaúcho. Não sei como está o Novo Hamburgo, não sei como é que estão as contratações, reforços. Um plano mais abaixo eu coloco o Brasil de Pelotas, que se renovou, que eu estou sabendo que fez algumas contratações, se deu uma rejuvenescida no elenco, que viu um elenco já envelhecido. Sim. E coloco o Zequinha e o Cruzeiro um pouco mais aí. O Grêmio eu acho que não está focado para essa competição. Você concorda comigo, André? Porque o Grêmio vai entrar com a Sub-23, nada contra a Sub-23, mas não é a mesma coisa que o time titular. E o Grêmio já tem uma competição importantíssima, que é a Recopa, a Recopa Sul-Americana. Eu acho que o Grêmio quer ganhar essa Recopa, é um jogo difícil, esse Independiente aí, eu andei vendo contra o Flamengo, não é qualquer. Até acho que se fosse a final Grêmio Independiente, não sei se o Grêmio ganhava a América, não sei. É um time difícil, né? E acho que também vem para ganhar a Recopa, também o futebol argentino não está mais naquele nível que estava anteriormente, e os clubes de lá querem voltar ao cenário internacional, que eu acho que está correto, todos os clubes, como o Grêmio voltou ao cenário internacional, né, fez uma final, né, com o Real Madrid e projetou novamente no cenário internacional. E eu acho que o Grêmio não vai focar no Campeonato Gaúcho, né? Tu vê uma coisa que possa ter uma surpresa, porque eu não tenho conseguido acompanhar tudo. O São Paulo contratou o Diguinho, o Anderson Pico, mas eu acho que o São Paulo vem para ficar naquela zona ali de meio da tabela, né? Contratou também o professor Clayton também. O Clayton, bom treinador. A gente tem o professor Benhur, que está no Cruzeiro. É o Benhur, meu amigo. O Benhur sempre faz equipes muito competitivas. O grande treinador. Equipe muito competitiva. Eu acho que eu vejo, tá? A projeção do Campeonato Gaúcho, ele vai ter até porque esse ano é ano de Copa, né? Então ele vai ser muito curto, vai ser um tiro curto e que vai exigir das equipes, tanto do Grêmio Inter e do Internacional, das equipes do Internacional e do interior, você vai ter a possibilidade de ver força, né? De muito empenho, né? De muito empenho, bons jogos, porque quando você fala em equipe, quando a gente fala em equipe sub-23, quando você fala que não está projetado, os maiores títulos, principalmente do Grêmio, foram ganhos com equipes que eram desconhecidas, assim, pode-se dizer. Na verdade, dizer assim, o Grêmio não está formatando um time para ser campeão. E aí traz um atleta daqui, outro de lá, e aí formatou de uma forma, quando a gente pode falar lá de Paulo Nunes, de Jardel, que estavam lá perdidos lá,
nas equipes deles, formataram um time, aí tu botou lá o Dinho, que também estava em outra equipe, e aí daqui a pouco foi juntando, e surgiu uma equipe que foi excelente, dentro dos padrões do que o Grêmio tinha projetado para aquele ano, eles passaram da média. Então, hoje, tô falando a equipe sub-23 hoje do Grêmio, hoje qualquer equipe, tá, de ponta, que a gente fala aqui, tanto no Rio Grande do Sul, além do Rio Grande do Sul, que tenha, a partir da categoria sub-17 a sub-20, a gente já fala em um jogador profissional. Então, ele joga de igual para igual. Eu acho que foi no Cruzeiro o ano passado, que tinha um atleta aí, que ele tinha 16 anos e estreou no Zequinha também, tinha um atleta, não lembro o nome, não recordo o nome, mas atletas com 16, 17 anos já estreando no profissional. Então, isso, quando você fala em categoria, às vezes é até bom, para quê? Porque o atleta vem fazendo muito treinamento e poucos jogos. E aí, quando ele pega essa condição de jogar mais, automaticamente isso evolui para a equipe. Me diga uma coisa, André. A gente que é mais vivido no Campeonato Gaúcho, a gente teve a quebra da hegemonia Grenal em 98 com o Juventude, que fez aquele investimento, vamos dizer, para o interior foi um investimento revolucionário. O Juventude chegou até a Copa do Brasil, graças àquela grande parceria com a Parmalat. Acho que foi dos poucos clubes que conseguiu, e eu acho que o Palmeiras também, vamos dizer, fazer bom proveito da parceria. Teve clubes que quebraram depois que fizeram a parceria com a Parmalat. Veio o Caxias em 2000, que revelou hoje o atual técnico da seleção brasileira, o Tite, né? E agora o Novo Hamburgo, depois de muito tempo. Não sei se tu compartilha com a mesma opinião minha, que os clubes do interior agora sentiram que dá para ganhar com o Gaúcho, porque antes a dupla jogava a vida no Campeonato Gaúcho. Eu me recordo, até teve o Paulão aqui comigo, aqui 2 vezes, nós estávamos falando sobre o Glória de Vacaria de 89, né? E naquela época a dupla Grenal, o Campeonato Gaúcho era o prato de comida da dupla Grenal, né? E hoje a gente já nota assim, que a dupla já não está mais tão focada. Assim. Eu não sei o Inter, mas a gente não vê mais aquela rivalidade, a arbitragem, aquele condicionamento, a arbitragem. Fora o Grenal, que a gente sabe que o Grenal é um outro campeonato, né? A gente tem que falar que é um campeonato à parte. É um outro jogo. O Grenal é outro jogo. Mas a gente não vê mais o André. Eu sou do tempo mais antigo. Nossa, o dirigente batia o campo, era, aquela pressão, e a arbitragem, aquelas polêmicas, nossa senhora. E hoje a gente já vê que já é outro nível, né? Eu não sei porque os atletas também, já a maioria não são daqui, né? A gente já atletas de outros lugares, né? A gente já vê um futebol bem mais jogado. E equipes boas do interior. Você temos que falar o crescimento do futebol do interior. Pelo menos eu vi o ano passado isso aqui, acompanhando bem. Eu queria colocar, né, do meu conhecimento, tá? Que eu posso falar sobre isso, né? Exatamente. Do meu conhecimento, eu posso dizer que é o seguinte, a evolução hoje do campeonato gaúcho, ele vem da projeção dos técnicos. Exatamente. Os técnicos estão estudando muito, os treinadores hoje das equipes, eles são caras que se aprimoraram, estudaram, estão estudando, né? Tem muitos técnicos novos entrando dentro desse mesmo sistema de pensamento, de estudar, de buscar informação. E eu acho que, assim, a internet hoje te traz essa possibilidade de assistir, a internet, a TV a cabo, a possibilidade de assistir outros jogos de outros lugares, de fazer um compartilhamento do que está acontecendo em outros estados e trazer novidades. Então pode ver que as equipes hoje do Rio Grande do Sul, se for ver, em cada região tem uma forma de jogar diferente. Também, já que a gente falou aí de preparação, só para não deixar fugir aqui, deixa eu já mandar um abraço aqui pro pessoal pro meu amigo Rômulo, que é do Pumas Palace. Ele está indo com uma equipe de competição aí para jogar o Etapa Sul, né, do Futebol 7. E então, para ver assim, hoje não é só no campo,
no campo, como eu falei aqui do Rômulo aqui do Pumas Palace, estão indo disputar um campeonato etapa sul para o Campeonato Brasileiro. Aí você vê assim, ó, são técnicos, treinadores, que hoje, e é novo, um cara novo aí, que hoje está se preparando para uma função que daqui a pouco a gente vai ver ele num clube. Ou não, ou vai continuar no 7, mas tu vê essa projeção de muitos treinadores novos que a gente não tinha antes. Antigamente a nossa escola, ela demorava um pouco para maturar, né? E hoje não, hoje tu vê técnicos novos já entrando nos clubes. A gente também teve uma entrada de muitos técnicos de outros lugares, que, tipo, tanto do Uruguai que vieram para cá, como veio pro Inter ali, o Aguirre, que era de uma escola da Europa também, que teve passagem pela Europa, o Roger, que foi estudar na Europa para retornar. E aí a gente tem aqueles outros técnicos que são nossos técnicos já reconhecidos, né? Viu, André? Infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu ia até fazer uma pergunta para ti, mas infelizmente o tempo está acabando, que era sobre a questão das mulheres treinadoras, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Netinho. Pode, Netinho Corrêa, aqui lá de Santa Vitória, e pro... Deixa eu mandar um abraço. Queria mandar um abraço também pro pessoal lá, a família, o Caçapa lá, o Wanderson, a família do Caçapa lá, o Alex Marini também, são jogadores lá, 2001, jogadores bons, 2001 lá, estão vindo aí numa situação aí daqui a pouco aí. Mandar um abraço pro pessoal que está se preparando aí para a competição de Três Coroas, pessoal do 2014. Um abraço para todas as gurias do Sul, né? E já de antemão aqui, dizer que a gente vai retornar aí para estar fazendo uma outra entrevista aí para poder contemplar todo mundo, né? Que tem muitas pessoas que mandaram mensagem aí e eu não pude ter a possibilidade de estar falando. Obrigado pro Júlio Barbosa aí, obrigado a você aí por estar sempre nos recebendo aqui. E é uma felicidade a gente poder estar falando de futebol e de projeções melhores para o nosso futebol do Rio Grande do Sul. Então, tá, obrigado, André. Para vocês, uma boa tarde, um bom almoço, tudo de bom, um beijo no coração e até amanhã. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau. André.